Hoje eu quero te propor uma reflexão se você deve crescer o teu time, crescer o time da sua empresa ou não, se você deve permanecer enxuto. E esse vídeo vai ser útil tanto para quem está sozinho ou quem está ainda enxuto ou também para quem já está maior e já tem mais funcionário. Essa é uma reflexão que vai te fazer entender para onde você quer levar o seu negócio e que tipo de vida você quer. Então vai ser de valia vai ser valioso para todo mundo, né? Eu vou trazer aqui então argumentos em favor dos dois lados, né? Argumentos em favor de crescer o time, argumentos em favor de ficar enxuto. Então, trazer o lado bom, o lado ruim das coisas, né? A gente vai também tocar nesse ponto de complexidade de gestão e o que isso significa para a sua vida como dono, como proprietário. A gente também vai falar sobre quais tarefas delegar, se faz sentido delegar uma coisa e não faz outra. E, no final, a gente ainda vai entender se, cara, será que tem coisas que eu estava pensando em terceirizar que hoje em dia a inteligência artificial faz? Então acredito que vai ser uma reflexão bem legal aí para quem já tem negócio, independente da fase do negócio, se você está sozinho, você e mais algumas IAs, se você está com um time super enxuto de você e mais uma pessoa, duas pessoas, ou então se você já tem uma empresa maior, né? Você pensar sobre isso vai fazer você tomar as decisões estratégicas de futuro e entender que tipo de vida você quer, que tipo de negócio você quer. Então bora lá, vamos falar sobre o lado bom, né, de você delegar e crescer o time. Muitos defendem que terceirizar certas tarefas, né? E quando eu estou falando de terceirização aqui, não significa necessariamente um prestador de serviço externo, né? Pode ser você delegar para um funcionário, mas é terceirizar mais a tarefa. Isso aumenta a liberdade e permite que um negócio se expanda sem que o proprietário faça tudo sozinho, né? Então hoje, se você tem essa dor de fazer tudo sozinho, é bem provável que, cara, o caminho de você procurar ajuda vai fazer bastante sentido. E a principal coisa contra é que muitos, né, começam a ter essa dificuldade de, eu tenho que ficar gerenciando a pessoa ali e na prática eu demoro o mesmo tempo que eu demoraria pegando e fazendo eu mesmo. Então, para que eu vou perder tempo tendo um custo a mais, treinando uma pessoa, tendo esses atritos, essa complexidade maior, se no final das contas o ganho de tempo é parecido? Esses são os dois grandes argumentos dos dois lados, né? Esses são os dois grandes argumentos dos dois lados ali. E eu quero expandir um pouco sobre certos aspectos de cada coisa, né? Primeira coisa, quando a gente fala dessa obrigação financeira, que é ter funcionários, a gente já começa a ter uma diferenciação aí, né? Se você tem, de fato, funcionário, CLT, interno, com obrigação de folha e tudo mais, ou se você tem vários PJs trabalhando para você, sem exclusividade e tudo mais, né? E aí são terceiros de fato, né? Se o ter funcionário pode vir sim carregado com esse peso, né? Esse peso financeiro de, caraca, eu tirei essa reflexão do livro A Startup de $100, ele traz exemplos de algumas pessoas falando do lado bom e do lado ruim. E aí teve uma que falou, cara, eu não gostei de ser a última a ser paga, porque o dinheiro entrava, eu tinha que pagar imposto, tinha que pagar o funcionário, eu tinha que pagar as ferramentas, e aí só depois eu me pagava. Então, essa obrigação financeira pode ser sim um peso, sim, que te atrapalha, né? E se você não gosta da ideia de ser responsável por outras pessoas, ou se você não quer ter ali uma inflexibilidade de orçamento, cara, crescer o time, pelo menos não muito, pelo menos muito, né? Não é para você crescer o time. A não ser que você cresça através de terceiros, porque com terceiros você não tem essa obrigação de fato. É claro que o ideal é que você dê uma previsibilidade com as pessoas que trabalham com você, mas se o cara é um prestador de serviço para você, você pode simplesmente cortar ele a qualquer momento, então esse nível ali de obrigação diminui bastante. E no final das contas, essa questão da obrigação é muito sobre como você tem esse efeito psicológico aí, se faz sentido ter uma obrigação maior para ter o cara mais com você e ter ele sendo um seu funcionário mesmo, exclusivo, ou se faz sentido delegar só algumas tarefas para um cara que tem outros clientes também e tal, né? Eu, sinceramente, a minha experiência me diz que quando você está no início do negócio,
é melhor você trabalhar com terceiros, né? E você pegar apenas os mais estratégicos, as funções mais estratégicas para você trazer para perto, né? Trazer para um senso de exclusividade. Mas muitas vezes, quando a gente fala de negócio digital, né? Isso significa que é você e, no máximo, um outro sócio que conseguem fazer tudo que é de estratégico, né? Então, o nosso negócio digital, né? Tem até uma frase que eu já ouvi o Bruno Perini falando, que é empreender no digital é empreender no modo easy, né? Mais fácil. Então, tem várias coisas que não tem esse nível de complexidade. Mas quando você decide crescer o time, nasce também uma complexidade de gestão, que é se você tem um time grande, você tem muitos pontos de contato, você tem que cuidar de muitas pessoas, ou se você tem já, sabe, lideranças e você tem menos pontos de contato. Eu queria ilustrar, né, a diferença de vida para um negócio, para a vida de uma pessoa, de um líder que tem muitos pontos de contato, e de um líder, de um trabalhador que não tem muitos pontos de contato, né? Eu percebi isso conversando com um amigo meu, porque a gente estava falando sobre isso, né? Ele tem 12 clientes, ou na verdade eu acho que é mais, uns 18 clientes, e cara, ele tá o dia inteiro sendo demandado, falando com alguém, fazendo uma reunião aqui, uma reunião ali, o tempo inteiro sendo demandado pelos outros. E eu estou hoje, né, na minha etapa de negócio, no extremo oposto. Eu tenho um ponto de contato, que é eu tenho uma mentoria em parceria com um dos meus clientes, então eu tenho que falar com ele. Todo o resto é eu para dentro do meu negócio, eu não preciso ficar em muitos pontos de contato, né? O meu WhatsApp não toca tanto hoje. Eu tenho que responder os meus mentorados, eu tenho que responder o meu parceiro ali de negócio. E só que isso não é uma demanda que, nossa, toda hora surge uma demanda, tem que fazer uma reunião. Não. Então, quando você tem menos pontos de contato para conduzir na sua empresa, a sua vida ela pode ser mais offline. Você não precisa ficar ligadão o tempo todo, porque alguma coisa pode acontecer e você vai ser demandado ali na hora, né? Tipo, aconteceu uma urgência aqui, você precisa resolver em 10 minutos. Antes eu tinha isso, porque eu tinha uma agência de serviço de tráfego pago. Então, cara, a qualquer momento você tem que subir uma coisa nova, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Hoje em dia, no modelo de negócio de educação, cara, não tem isso. Não tem isso, né? Então a vida é muito diferente de quem precisa ter muitos pontos de contato no dia a dia, de fazer muita reunião e lidar com vários projetos diferentes e várias pessoas diferentes. E a pessoa que pode ficar mais isolada, mais offline, é completamente diferente, né? E eu percebi que eu sou adepto a esse ritmo mais devagar. Cara, eu faço as reuniões no horário que eu determino, eu tenho a minha regra de não fazer reunião de manhã. Então, eu consegui criar ali um modelo de negócio que tem uma estrutura e que sim, óbvio, a gente sempre vai ter pessoas trabalhando com a gente, seja o cliente ou seja o seu time interno, não importa. Só que eu consegui criar essa estrutura que a complexidade de gestão é quase nula, né? Não tem ninguém me chamando, me demandando, só uma pessoa. Então, é muito tranquilo. Então, isso aí é um ponto para você avaliar também. Cara, que tipo de vida você quer viver? Você quer ser o cara o empresário que precisa estar cronicamente online porque o teu time pode precisar de você o tempo todo? Ou você quer viver mais isolado, assim, mais tranquilo, mais dentro da sua família, mais offline mesmo, sem mexer na rede social, sem ficar o tempo todo no computador? Isso um impacto dessa decisão de crescer ou não o time que as pessoas não costumam falar muito, né? Até pode falar da complexidade de gerir e tal, que é aquela questão lá de você gastar o tempo gerenciando a pessoa. No início é pior do que você pegar e fazer, só que no longo prazo essa balança se inverte, né? Só que, cara, ninguém fala desse outro lado de, tá, mas eu quero viver uma vida que o meu WhatsApp tá tocando o tempo todo e que eu preciso resolver as paradas e nossa, eu sou o resolvedor de problema, eu tenho que ficar ali colado no celular e se eu ficar, eu não posso ficar uma manhã sem mexer no celular. Ou você quer uma vida mais tranquila, no teu tempo. E sim, você sempre vai ter que falar com pessoas. Eu faço várias reuniões. Mas as reuniões são, beleza, vamos marcar. Aí marca com tranquilidade, beleza. Não tem surgiu uma coisa agora. Não tem urgência, né? Então, você ter um time maior e ter muitos pontos de contato, provavelmente vai significar uma vida de mais urgência. E quando eu falo mais pontos de contato, às vezes não é só o time, né? Se você tem uma empresa de serviço e você tem muito cliente, cara, os clientes demandam o tempo todo de você. Então, essa questão do ponto de contato, ela vai além da estrutura organizacional da sua empresa. E organizacional de time, né? De organograma. Porque você pode ter um negócio que você é você e mais um funcionário,
só tem esse ponto de contato, só que vocês atendem 10 clientes, e aí toda hora tem um cliente perturbando. Então, essa complexidade de gestão que surge, ela tem um impacto direto no estilo de vida que você vai viver, se você é muito demandado com urgências ou não. É claro que você pode ter uma empresa maior, com um time maduro, e você ser o cara que tem essa vida mais pacata, porque tem um líder abaixo de você, que é o seu ponto de contato, que tem essa vida das urgências. Então, não tem uma regra geral, né? De crescer significa ser demandado demais e você não vai poder ter uma vida tranquila. Claro que não. Você pode ter uma empresa de 500 funcionários, mas com uma estrutura que te dê essa liberdade. Então também não é uma regra, mas o meu ponto é que, cara, as pessoas não falam disso, né? Então as pessoas não falam das tendências da coisa. Então no início, quando você está sozinho, cara, você só se gerencia. Aí você começa a ter os clientes, beleza, você gerencia os clientes. Quando você começa a ter o time, as coisas começam a ficar mais complexas. E tem o meio do caminho, né? Sim, dá para você chegar a ter uma empresa de 500 funcionários e ter uma vida livre. Mas e o meio do caminho? Você está disposto a passar por essa fase do meio do caminho de treinar as pessoas, estar ali nessa posição de urgência, de demandado e tal? Ou você quer a vida inteira ficar nessa posição mais tranquila e isso vai significar abrir mão de certas oportunidades? Isso é um ponto que, cara, eu não vejo ninguém falando quando as pessoas falam de crescer empresa. Eu passei por isso. Eu tinha uma empresa, éramos 3 pessoas, os 3 profissionais super seniors, nada dava errado. A gente trocava tranquilão, fazia reunião os 3, só alegria. Aí a gente decidiu, tá na hora da gente crescer time, pegar algumas pessoas juniores ali, né, pra fazer coisas operacionais que a gente não quer fazer mais. O nível de complexidade aumentou, o nível de chatice aumentou, eu não gostei da experiência. E eu voltei atrás, né, e agora eu tô enxuto de novo. Beleza, então eu quero que você pense nessa questão da complexidade de gestão sobre o estilo de vida que você quer ter. E sim, dá para você ter a liberdade tendo um time grande, só que você vai precisar passar por um período de sacrifício, um período de construção, em que você não terá essa liberdade. E aí cabe a você, né, escolher se isso faz sentido para você ou não. O outro ponto, né, que quando a gente fala de negócio digital, isso é ainda mais importante, é sobre quais tarefas delegar. E aí aqui você precisa ter muita clareza se a tarefa ela faz parte do core da sua empresa ou se ela é uma atividade secundária. Exemplo, se você é um infoprodutor, né, você tem curso online ali, cara, você responder aquelas dúvidas técnicas de eu não estou conseguindo acessar a área de membros, isso é secundário, isso aí não tem importância. Então você tem um terceiro que faz isso, tá tudo bem, você tem um suporte, né, tudo bem. Agora, você como professor, produtor de conteúdo, você vai tentar delegar a produção de conteúdo? Você vai botar o cara para fazer os teus posts, o cara para fazer as tuas aulas? Isso não tem lógica, você está delegando o que mexe o ponteiro demais. E a ideia é você conseguir delegar no início o que é operacional e zero intelectual, que qualquer pessoa pode fazer. E tomando esse cuidado de manter a atenção para tudo que é essencial e importante para mexer o ponteiro do negócio. Quando você fala de atividades de núcleo, né, de core, vamos pegar um exemplo de uma agência de serviço, né? Se você presta um serviço aí, de social media, você desenvolver a comunicação é extremamente importante. Mas talvez o design não seja tão importante. Então o design você pode delegar. Então é mais ou menos essa questão, né? Só que qual é a parada? Muitos empreendedores que estão nessa vida mais enxuta, ou então empreendedor solo, né? Você ainda é um autônomo. Cara, muitos esquecem que eles pensam em delegar tarefas só do negócio. Só que essa reflexão sobre delegar ou não as tarefas é sobre qualquer tarefa, inclusive as tarefas da sua vida. Ou seja, se você tem um negócio e você tem atividades chaves do negócio que te dão muita grana, cara, como que você vai perder tempo? O sábado é o dia que eu limpo a minha casa. Cara, contrata uma faxineira. Então, quando a gente pensa em delegar de uma maneira geral, aqui a gente está falando das tarefas da vida como um todo, né? É aquela famosa regra, né? Tem gente que usa isso a ferro e fogo, assim. Que é, se tem uma atividade que você desempenha, que você consegue pagar uma pessoa por hora e a hora dela é mais barata que a sua, é o seu dever fazer isso, né? Então, se você tá ali,
uma hora fazendo uma live lá para sua audiência te gera, sei lá, 10 mil reais. Tu faz uma live semanal e sempre pinga umas vendas aí, você fatura 10 mil. Como que você vai ficar uma hora limpando o banheiro? Isso não tem lógica, né? Então, quando a gente fala de tarefas para delegar ou não, você tem que expandir isso para além das tarefas do negócio. O que hoje você faz na sua vida que é perda de tempo, né? Ou, né, talvez não seja perda de tempo, mas são coisas importantes de fazer, como isso. É importante que você não viva numa casa suja, mas também não faz sentido que seja você a pessoa a limpar. Faz sentido que você tenha alguém que limpe. Então é extremamente importante você refletir sobre o tipo de tarefa. Isso aqui move o ponteiro. E muitas vezes o mover o ponteiro é o mover o ponteiro da maneira indireta. Por exemplo, você contratar alguém para limpar a sua casa, não mexe o ponteiro do teu faturamento. Só que vai te dar mais tempo para se dedicar às coisas que mexem no ponteiro. Então, de maneira indireta, cara, você delegar isso é extremamente importante, né? E aí também a gente entra volta lá para aquele ponto de delegar certas coisas não significa ter uma obrigação muito alta, ter um funcionário, você pode ter um terceiro, um assistente virtual. E no final das contas, né? No final das contas, você é possível então que você é possível contratar um exército de assistentes virtuais, de terceiros, para fazer a parte do seu trabalho que é puramente operacional e não mexe o ponteiro, e não tem a ver com a sua, e não mexe na sua reputação também. Por que você vai fazer a contabilidade da tua empresa? Você pode sim fazer a gestão financeira ali da coisa, né? E ter clareza dos números. Mas a contabilidade de fato, cara, pega um contador para fazer, pega um terceiro, né? E esses são serviços que você pode cortar a qualquer momento também. Então não entra naquela dificuldade ali da obrigação, do funcionário e tal. São serviços que você contrata conforme a sua necessidade. Então é bem possível que você contrate um exército, né, de pessoas para fazer essas tarefas banais aí que você faz. Exemplo aí de infoprodutor. Cara, você programar as automações de e-mail, você programar os disparos de WhatsApp, você responder dúvida técnica de acesso de área de membros, você editar teus vídeos, né, dependendo, né? Se eu tenho um cliente, por exemplo, que ensina algo muito técnico de software e ele edita os próprios vídeos porque ele não consegue um editor qualificado o suficiente. Mas ali tem um motivo, né? De atividade core. E aí hoje em dia, né? Até pra gente colocar mais um elemento aí nessa reflexão toda então isso significa que eu preciso entender que tipo de estilo de vida eu quero, né? E isso vai determinar bastante aí o caminho que eu sigo, se eu cresço muito a minha empresa ou não. E é interessante eu entender que tipo de tarefa faz sentido delegar e que tipo de tarefa não faz sentido delegar. Dito isso, hoje em dia, né, já tem inteligência artificial funcionando. Então tem várias coisas que você delegaria para uma pessoa que hoje você já pode delegar para a inteligência artificial. Então cada vez mais, conforme o avanço da inteligência artificial, está realmente mais possível você ter uma empresa grande de faturamento, mas de uma pessoa só, por exemplo, né? Você e um exército de inteligências artificiais. Hoje, você pode, se você tem se você tem uma pessoa para fazer o teu atendimento comercial, né, uma pré-qualificação comercial dos teus lançamentos, por exemplo, cara, hoje em dia a inteligência artificial já faz isso. Você pode ter uma inteligência artificial que é o teu SDR. Você pode ter a inteligência artificial sendo suporte de curso. Tem várias coisas hoje que antes eram atividades operacionais que o produtor, o sócio, o criador ali da empresa delegava para outras pessoas e hoje já existe a opção de você desenvolver isso com inteligência artificial. E até isso também é uma decisão importante. Por quê? Se eu tenho tarefas puramente operacionais para delegar, cara, ter um terceiro também não faz sentido, porque a inteligência artificial é mais barata, trabalha 24 horas por dia, né? Então, se o teu aluno mandar um e-mail 3 horas da manhã, o seu suporte não vai responder, mas a IA vai. E hoje em dia, né, o mais importante é a inteligência artificial não ser autônoma, ela ter algum apoio humano. Só que se você coloca a inteligência artificial para fazer a parte operacional do teu trabalho e fica ali supervisionando, cara, ela vai tirar 80% do teu trabalho. Então, eu já estou vendo isso para escrever algumas cópias, cara, você faz só um refino ali, né? Então, ações de venda que eu ia demorar 3 dias para criar, hoje eu demoro uma manhã só, por causa da inteligência artificial, esse uso inteligente. Então, quando a gente fala, né? Quando a gente fala de crescer o time,
e isso tem, crescer a empresa de uma maneira geral, né? Crescer estrutura, isso tem tudo a ver com a vida que a gente quer construir. Se você quer uma vida mais offline, se você quer fazer as coisas mais no teu tempo, se você quer ter poucos pontos de contato, cara, você vai acabar terceirizando coisas banais e operacionais, ou botando pessoas para limpar a sua casa, para você ter mais tempo para trabalhar. E no final das contas, você precisa, né? Você tem a opção de, cara, talvez hoje em dia eu possa terceirizar robô e nem pessoa, né? Ó, que louco. Mas no final das contas, o que mais importa é o seguinte, né? E essa é a mensagem que eu quis passar aqui. Você precisa fazer o que faz sentido para você e não para o outro. Então, cara, vai ter argumento a favor de tudo, vai ter argumento contra tudo. Vai ter gente que, cara, crescer a empresa é uma desgraça, que a minha vida piorou e ficou tudo caótico, eu odiei, eu quero ficar trabalhando sozinho para sempre, ou então eu quero ter, uma equipe de 3 pessoas, né? O meu limite da empresa é 3 pessoas. Mas a decisão de ficar pequeno ou de crescer tem tudo a ver com o que você quer para sua vida, com a clareza que você tem. Então não é sobre certo e errado, é sobre você fazer o que faz sentido para você. É legal ouvir os argumentos dos dois lados, mas no final das contas você tem que ser a pessoa capaz de avaliar, entender o que você quer e seguir o caminho que faz sentido para você. É muito comum que a gente vá procurar conselhos e acabe executando os conselhos sem passar por esse filtro. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi crescer a empresa, era como se eu não conhecesse uma outra opção. Então, eu queria crescer faturamento e eu vi que para crescer faturamento no modelo de negócio que eu estava, a única opção era contratar. Só que eu não passei por um filtro de, tá, mas e se eu não quiser crescer desse jeito, qual é o outro jeito de crescer? Será que eu tenho que criar um outro produto? Será que eu tenho que mudar o modelo de negócio? Será que eu posso Será que não crescer é uma opção? Eu não pensei nessas coisas, né? Então eu fui no piloto automático de, então contrata, traz gente para dentro e vambora, vamos crescer e tal. E eu não gostei. E aí depois eu voltei atrás e eu entendi que, cara, naquele cenário específico ali, se eu tivesse a maturidade de hoje, eu provavelmente teria escolhido ficar pequeno. E eu ia ficar pequeno com um negócio hiper lucrativo, já estava fazendo, 50 mil por mês, com margem de 60%, e poderia ficar daquele jeito por muito tempo. Só que eu decidi crescer e a vida piorou, a margem piorou, foi tudo ruim, a complexidade de gestão aumentou, a vida ficou muito pior. E aí depois a gente retrocedeu, né? Então, no final das contas, você precisa refletir, ter essa clareza do que faz sentido para você. E só você pode traçar o seu próprio caminho. Tenha bons mentores, peça conselhos, mas o principal é ouça conselhos de quem tem uma vida parecida com a que você quer ter, né? Pelo menos para você aplicar. Agora, ouvir pessoas que têm a vida completamente diferente é completamente valioso também. Completamente valioso. Porque você vai ver o outro lado, você vai ver outras possibilidades, né? A gente tem que evitar ao máximo o viés da confirmação de você só ouvir pessoas que estão exatamente igual a você, né? E o principal, como eu falei, é, cara, só você pode ter esse nível de clareza, que é o nível de clareza de entender a vida que você quer e para onde você tem que levar o teu negócio. Só que é importante saber que crescer time é uma opção. Você pode escolher não crescer. Até crescer o seu próprio negócio é uma opção. Você pode falar, cara, eu cheguei onde eu quero. Eu tenho um negócio de 1 milhão por ano e eu quero ficar assim. Eu não quero fazer 10 bilhões por ano, não. Eu não quero pagar o preço necessário para crescer o meu faturamento. Eu quero ficar assim. Tô de boa. Tô trabalhando meio período aqui, faturando o meu 1 milhão por ano e tô vivendo um tempo com a família. Você faz o que você quiser, né? Então, no final das contas, isso que é o mais importante. A gente conseguir montar o nosso negócio para atender a vida que a gente quer viver. E essa foi a missão que eu abracei, inclusive, né? Hoje em dia, a minha grande função é ajudar infoprodutores a montar um modelo de negócio próprio que, cara, financia a vida que eles querem viver. Seja essa vida uma vida que demanda 5 milhões por ano de lucro, ou seja essa uma vida que demanda só 20 mil por mês de lucro e que a pessoa quer trabalhar 3 horas por dia só. Mas o mais importante é, cara, você precisa achar o modelo que é o modelo que financia a vida que você quer. Se você tem ambições financeiras mais baixas, você vai crescer para quê? Essa é uma grande falácia, né, que a gente vê aqui no digital, essa falácia do crescimento infinito. Existe o outro lado,
Talvez permanecer enxuto, talvez permanecer pequeno seja a melhor coisa que você faz na sua vida. Se você não quer viver para trabalhar, né? Se você quer usar o trabalho só como uma forma de financiar a sua vida. Essa é a grande reflexão que eu proponho para você, né? Cara, que estilo de vida você quer? Que tipo de trabalho que você quer? E o que isso vai significar para a sua estrutura organizacional? Você precisa ter uma empresa grande, uma empresa pequena? Todas essas são opções viáveis, né? No final, você só precisa fazer o que faz sentido para você e não para os outros. E essa é a grande mensagem, né? Faça o que faz sentido para você, para a sua vida, para o seu negócio e simplesmente não siga cegamente o conselho dos outros que não sabem a vida que você quer.